Olá pessoal, então a aula de hoje vai ser sobre gravitação universal, tá certo? O que é que a gente entende por gravitação universal? O que é que estuda a gravitação universal? Né? Primeiramente, um tempo bem atrás, a gente sabe que existiu duas teorias, né, chamada de teoria heliocêntrica e teoria geocêntrica, em que a teoria geocêntrica diz que a Terra é o centro do universo e a teoria heliocêntrica diz que o Sol é que é o centro do universo. Então essas teorias foram criadas por determinados cientistas, por gregos, né? Tem vários cientistas que se identificam aí com a gravitação universal, Cláudio Ptolomeu, Galileu, ou seja, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Tycho Brahe, Aristóteles, todos eles tiveram contribuição na parte de gravitação universal, até mesmo o próprio Isaac Newton, né? Que aí foi justamente Isaac Newton que deu a teoria da força gravitacional, né? Que é a força que os planetas exercem sobre outros planetas, né? Então, na gravitação universal, nós começamos justamente por Isaac Newton, né? Que ele fala sobre a força gravitacional. Força gravitacional. O que foi que Isaac Newton percebeu com relação à força gravitacional, né? Primeiramente, que é uma força de ação e reação e uma força de atração. Então essa é uma característica da força da gravidade, tá certo? Outra coisa que ele determinou com relação a essa força da gravidade: quanto mais próximos estiverem os planetas, maior vai ser a força. Quanto mais distantes estiverem os planetas, menor vai ser a força, tá? Então isso é a característica da força gravitacional. Então ele definiu o seguinte, que a força gravitacional ela é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os planetas. Aí nós temos aqui uma constante gravitacional, que nós chamamos de G. Essa constante gravitacional ela tem como valor 6,67 vezes 10 a menos 11. Esse é o valor da constante. Ninguém precisa decorar a constante, porque o problema já dá. Então não precisa memorizar isso aqui, tá bem? M1 e M2 são as massas. M1 e M2 são as massas. Né? Que no SI ela é medida em quilogramas. A distância ela é medida em metros, né? Distância medida em metros. E a força é medida em Newton. Força em Newton. Tá aí. E aqui a unidade da constante, ó, Newton metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque a distância está ao quadrado. E quilograma ao quadrado. Por que quilograma ao quadrado? Porque é quilo vezes quilo da quilograma ao quadrado. Tá? Então, essa é a expressão que a gente encontra a força da gravidade, né? Na realidade, não serve só para achar a força gravitacional, ela serve para achar tanto a força quanto a alguma dessas massas aqui e a distância. É para isso que serve essa expressão aqui, deduzida por Isaac Newton. Tá bem? Lembrando que toda e qualquer força gravitacional, tá? Ela tem como característica o quê? É uma força de ação e reação e uma força de atração. Por isso o equilíbrio entre os planetas, né? Nem se afastam desordenadamente, nem se chocam, né? De acordo com essas duas características da força. Tá ok? Continuando a gravitação universal, nós temos também a aceleração da gravidade, né? Todo mundo sabe que a gravidade na superfície da Terra é o 9,8 metros por segundo ao quadrado, que na maioria dos casos a gente arredonda para 10, né? Mas ele teve uma origem. Qual é a origem da gravidade? Então a gente tem dois referenciais. Primeiro, se um corpo estiver na superfície, certo? A aceleração da gravidade na superfície é G vezes M sobre o raio ao quadrado, porque a referencial aqui é o centro. Então a gente precisa apenas do raio. Tá? E se eu tiver um corpo em órbita, né, ou seja, afastado da superfície, ele vai estar a uma determinada altura, e eu tenho como referencial aqui o raio. Então a distância que eu vou usar do corpo até o centro do planeta vai ser G em órbita, gravidade em órbita, é G vezes a massa dividido por H mais R ao quadrado. Então vejam a diferença de como calcularmos a gravidade na superfície e a gravidade de um corpo em órbita. A gente conclui o que então? Que a gravidade na superfície ela é maior do que a gravidade de um corpo que está em órbita. Tá certo? Então, por quê? Porque quanto maior a distância, menor a gravidade.
é o que nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais, certo? Então a massa, ela é diretamente proporcional à gravidade. Quanto maior a massa do planeta, maior será a sua gravidade. Quanto maior, está aqui, tanto em órbita quanto na superfície, as massas são diretamente proporcionais. Agora, as distâncias é que são inversamente proporcionais. Não esqueçam que, além da força da gravidade, existe uma força que é atraída, que é chamada de força centrípeta. Por isso que a gente tem que a força centrípeta é mv² sobre r. É daí que se origina de onde vem esse raio da trajetória, por conta da força centrípeta, tá certo? Gravidade, metros por segundo ao quadrado, velocidade, metros por segundo, raio em metros. Não pode esquecer as unidades de medida, não pode perder questão pela unidade de medida. Então, presta bem atenção nisso aí, tá? Massa é em quilos, gravidade, metros por segundo ao quadrado, velocidade em metros por segundo e raio em metros. Tá certo? Conseguiram aprender isso aí? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre dilatação dos líquidos. Tá certo? Vamos praticar as questões para tirar todas as dúvidas, ok?